Não tenha inveja do homem perverso, nem siga pelos seus caminhos, porque o Senhor detesta os perversos, mas aos retos ele trata com intimidade. Salomão, ensinando agora em Provérbios, capítulo 3, verso 31 e verso 32, que segue aqui a nossa série Orando em Provérbios. E ele então vem tratar sobre o tema de violência, não é? E nós já vimos aí eles falando sobre alguns nãos, os nãos de comportamento. E aqui ele diz então agora assim, não tenha inveja do perverso. Quem é o perverso? É o violento, agressivo, aquele que por algum motivo, que por alguma razão, ele prefere ser a pessoa extremamente embrutecida, de quem as pessoas têm medo, de quem as pessoas têm receio, não é? E a gente pode aqui pensar naquele que é mandão, aquele que decide, aquele que as pessoas têm dificuldade de se aproximar, não é? Então ele cria uma resistência de aproximação, de intimidade, e aí pode ter N motivos por isso, e são essas pessoas. Ele diz assim, não tenha inveja. O não ter inveja aqui é o que vem no seguinte, não siga pelos seus caminhos. Então não queira ser igual a ele, não deseje ser igual a ele. E Salomão está chamando a atenção disso porque é natural da humanidade ela admirar pessoas que são brutas. Não é? Por exemplo, você vai encontrar pessoas que são intocáveis, né? Ou às vezes demonstram que não sofrem, que não têm certas dificuldades, né? E que se livra fácil das coisas, mas são pessoas que tratam isso de maneira áspera, de maneira agressiva, não é? De maneira perversa, de maneira má, de maneira ignorante, de maneira violenta. Ele usa esses recursos e aí você olha para ele e diz assim, ali é um super-herói, ali é uma super pessoa. Na verdade não é. Na verdade, primeiro é alguém que está tentando se proteger, alguém que está ferido internamente e ele então se faz de poderoso para poder conseguir alguma coisa. A gente está vendo hoje nos históricos aí de pessoas que vêm de vínculo familiar bem distorcido, elas estão criando essa postura, tá? Mas elas existem pessoas que têm estrutura familiar boa também, não é? Mas é aquela pessoa que por algum motivo, por alguma razão e por algum impulso, né, ou por algum tipo de desejo específico, ela se torna aquela pessoa assim que parece ser resistente, ser dura. Então ela apresenta poucos afetos, ela apresenta pouco interesse pela vida do outro, ela apresenta pouco interesse pela vida social, então ela se fecha dentro de si e aí então externamente, né, ou verbalmente se torna aquela pessoa assim meio que brucutu, né, como a gente costuma chamar, aquele brutus assim da vida. E você vai ver que isso está em várias esferas. Às vezes você vai encontrar lá na medicina um médico que ele, até bom médico, ele consegue desenvolver bem a sua profissão, consegue acertar ali, não é? Seus diagnósticos no tratamento, mas na relação ele é aquele cara que é distante da pessoa. Você vai para a escola e você vai encontrar aquele professor, aquela professora que ele não vai conseguir ali se entrosar muito bem, porque ele está sempre armado, sempre protegido, não é? Procura manter uma distância de todo mundo, principalmente daqueles que dão mais trabalho. Então você acaba tendo pessoas que se comportam assim. Você vai ver no comércio, você vai ver na sociedade, né? Ali dentro mesmo do contexto da relação pessoa com pessoa, sem vínculo de trabalho. Então você vai ver que pessoas elas acabam se tornando perversas, elas acabam se tornando assim brutas, acabam se tornando pessoas distantes, né? Ou que distanciam as pessoas porque elas têm algumas crises, algumas dificuldades e elas vivem assim. E essas pessoas, em algum momento, acabam sendo ou consideradas super-heróis, não é? Pessoas que são intocáveis. E aí a sequência que Salomão trata é, então tem pessoas que querem dar no mesmo caminho porque elas também querem ser intocáveis. Elas acham lindo ali aquele lutador de boxe, por exemplo, que bate ali, ou lutador, né? De qualquer outra luta, MMA, e ele bate no cara, ele espanca ali de maneira agressiva, mesmo violenta, dentro daquele esporte. Não é? Para quem entende como esporte aí, outros acham que não é. Mas ele vai ali, bate no cara e ganha, e aí vibra, e aí ganha cinto, ganha título, ganha aquilo outro. A gente olha para essas pessoas como aquelas que vencem na vida e que ela passa na rua e todo mundo a respeita. E aí tem pessoas que querem o respeito e se tornam violentas. E não lá pelo esporte, né, que tem suas regras, tal, etc. Mas acaba fazendo isso na vida real.
faz isso na profissão, como eu acabei de dar alguns exemplos, faz isso no vínculo familiar, faz isso no vínculo com os vizinhos, com a sociedade, com a cultura. Então você acaba vendo esse tipo de reação. E Salomão diz assim, olha, não inveje, não siga pelos seus caminhos. E Salomão dá duas razões simples e básicas para a gente fazer isso. A primeira delas, e penso que é a mais séria, é porque o Senhor detesta o perverso. Deus odeia, Deus abomina. São palavras fortes com relação ao que Deus sente ou ao que Deus tem por alguém. Ele é o Todo-Poderoso. Então imagine Deus odiar o seu comportamento, Deus odiar você pelo que você faz, por ser bruto. E aí você diz assim, não, Deus é amor. Quem fala que Deus é amor e para só no amor está mentindo para você, porque a Escritura Sagrada, de onde Deus se revelou, mostra que Deus também se ira, que Deus abomina, que Deus odeia e que Deus se manifesta contra os atos humanos e as pessoas que provocam a sua ira. Você vai encontrar no Antigo Testamento muitos textos falando sobre a ira de Deus. O Salmo de número 6, por exemplo, fala sobre a ira de Deus. Você vai encontrar histórias bíblicas narradas na Bíblia mostrando que o povo de Deus irritou Deus, provocou a ira de Deus e Deus os entregou ao cativeiro, Deus os entregou na mão dos inimigos, Deus os castigou com guerra. E levantou inimigos contra o seu povo para que seu povo fosse destruída a sua casa e dentro do estilo de guerra há mortes também. E você vai dizer assim, isso é no Antigo Testamento. O Antigo Testamento inclusive ainda é válido o Antigo Testamento, mas tem também no Novo. Você vai encontrar Paulo dizendo, e a ira de Deus se revela contra toda impiedade dos homens. Deus também não gosta. Deus também se ira. Você vai encontrar o autor de Hebreus dizendo assim, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E a ideia de vivo ali é do Deus irritado, do Deus irado. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que vai chegar um dia, vai chegar um momento em que haverá choro e ranger de dentes, que Deus haverá de separar os seus para a glória eterna e os que não são seus para a ira permanente, para o inferno, para o lugar onde há dor e ranger de dentes por toda a eternidade. Você vai encontrar isso na Escritura Sagrada. Você vai encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, que é o Deus encarnado, mostrando de que ele também tem atos de ira. Ele chega no templo e está aquele negócio, aquela barganha com a fé, enganando, aqueles que eram desavisados, incautos, como a gente pode chamar. E Jesus então pega ali um chicote, derruba todas as bancas e sai ali expulsando todo mundo do lugar. Vocês estão fazendo da casa de oração casa de negócio, estão barganhando a fé, estão fazendo negócio da fé. Então você vai ver que a ira e a manifestação de ira de Deus, ela aparece por toda a Bíblia. E Salomão está chamando a atenção. Não seja um homem violento, não seja uma pessoa de violência, não inveje, não ande por esses caminhos, porque a sequência ou a sequela é você ser alguém abominável, detestável por Deus. Tá? Porque Deus não gosta desse tipo de comportamento, ele odeia isso. E essa ideia de odiar aqui é literal. É literal. E aí, naturalmente, ele manifesta seus castigos e você sabe, Você é humano e Deus também se manifesta do mesmo jeito. Quando você está enraivado, você acaba exagerando, você acaba promovendo e conduzindo a um castigo mais severo. Claro que a gente faz isso por pecado, mas Deus é santo até mesmo quando nos castiga. Pecado não faz parte da pessoa de Deus. Então significa dizer que odiar o que é errado não é perder o poder e a onipotência como Deus é, a soberania. Castigar o que é errado é ser justo, santo, puro e bom. Porque justiça, ela sabe livrar o inocente, mas também sabe castigar o culpado. E Deus é extremamente justo. Então a gente vai encontrar isso. Então a gente vai encontrar essas referências bíblicas exatamente para chamar a nossa atenção e dizer assim, olha, não seja perverso, se você tem essa índole, E eu digo sempre assim, que ser perverso é muito fácil. Nós não fazemos esforço para ser maus, para sermos maus. Por quê?
porque faz parte do instinto natural. E aí eu faço a comparação, não é? Ela pode ser assim, mal educada, mas eu faço a comparação com o animal selvagem. Um animal selvagem, ele por natureza mata. Então vai lá na selva enfrentar um leão, vai lá no deserto, lá na África, enfrentar uma onça, um tigre, vai enfrentar um urso numa floresta, vai enfrentar um jacaré dentro da água. O instinto daqueles animais é matar. Então é dele matar. O que Salomão está chamando a atenção, e eu chamo a atenção sua, né, fazendo essa comparação, é o que o ser humano deve fazer é aprender a ser uma pessoa tranquila. Mas como faz isso? Primeiro, nós precisamos da graça e a misericórdia de Deus. Bem-aventurado os pacificadores. A palavra para bem-aventurado significa aqueles que foram alcançados pela graça divina. Aqueles que foram alcançados e resgatados por Deus dos seus pecados. Se ser perverso é uma abominação para Deus, ser tratado da perversidade, aí seja qual for o motivo, seja qual for a área que você trabalha, é só Deus que pode tratar o nosso coração. A Bíblia vai ensinar de que o fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria, é bondade, é benignidade, é domínio próprio, é autocontrole. Tá? Então, ser alcançado pela graça de Deus, poder ter a percepção que somos pecadores e que Cristo é o nosso Redentor, vai trazer ao nosso coração, vai trazer à nossa alma o controle e o domínio para tirar de nós a violência gratuita. Vai tratar em nós as dores e os traumas, as dificuldades que nos faz ser brutos, que nos leva à brutalidade e à ignorância. Então, o primeiro caminho é esse. Mas tem outras pessoas que têm problemas orgânicos e até problemas emocionais, que às vezes não são tratados pela conversão e precisam de médicos. E a medicina não é a contramão de Deus, não é o contra Deus. A medicina é dada por Deus aos homens e ela funciona muito bem. E nós precisamos fazer uso dela, então precisamos procurar ajuda, precisamos tratar, precisamos resolver os nossos conflitos emocionais, precisamos resolver os nossos conflitos sociais, porque às vezes é conflito por conta da estrutura familiar, ou da falta da estrutura familiar, ou de algum tipo de agressão e sofrimento que passou, e isso diz respeito à vida social, e nós precisamos tratar essas coisas. O que nós não podemos, e essa é a razão do porquê nós estamos aqui aprendendo da Escritura, e eu escolhi o livro de Provérbios por isso, é entender de que ser uma pessoa perversa, má, desejar e andar por esses caminhos não é correto. Não é correto. Nós vamos perder e vamos sofrer a condenação de Deus. Porque, diz o texto, e eu concluo junto com ele, porque aos retos, aqueles que andam da maneira certa do ideal de Deus, e a violência não é uma das, significa que Deus então nos trata com intimidade. Olha a expressão tratar, não é? Como é que Deus se relaciona com a gente. Quando eu sou perverso, ou invejo a perversidade e ando no caminho da perversidade, Deus me detesta. Quando eu ando pelo caminho dos retos e me desvio da prática da perversidade, Deus me trata com intimidade, Deus se aproxima de mim, Deus está junto de mim. Então, se você quer de fato ter Deus perto de você, Deus colado em você, você precisa aprender a andar no caminho da paz, da tranquilidade. Procure o tratamento, creia em Jesus Cristo que é necessário, busque a medicação, ou melhor, primeiro os médicos, a medicação que for necessária, mas não ache que ser valentão é a melhor coisa do mundo, ou se você já é, ou se você acha que ser como fulano, como Beltrano vai ser ótimo. Não é o melhor caminho, mas o caminho de Deus é o caminho de paz, de pacificação e de tranquilidade. Vamos orar? Pai, quero rogar ao Senhor por nós que temos a tendência natural da brutalidade, e às vezes alguns de nós achamos lindo e maravilhoso, ou nos refugiamos na prática da ignorância, da brutalidade e da perversidade. Nos ajude, Deus, a reconhecer que precisamos de socorro e nos dar o socorro em Cristo Jesus. Alimenta o nosso coração de fé para crer no Senhor
e termos em nosso coração, em nossa alma, a pacificação que vem dos céus, que vem do Senhor, que vem de Deus, que é poderosa para curar as nossas dores. Quero pedir ao Senhor por aqueles que precisam do Senhor Jesus Cristo. Derrama a tua graça sobre nós, sobre eles. Derrama o teu amor sobre nós e sobre eles. Nos ajude, Deus, para que não sejamos expulsos da tua presença, mas como homens e mulheres de paz sejamos acolhidos todos os dias pelo Senhor, para que sejamos então restaurados. Nos ajude, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom que estamos juntos aqui. Essas lições são maravilhosas para nós, então se você conhecer alguém que precisa dessa orientação, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo para essa pessoa e eu sigo aqui fazendo o máximo possível para poder te ensinar, você aí pelo caminho, e nós vamos juntos aprendendo, eu te ensinando, você aprendendo, e comenta aí se você tiver alguma dúvida, precisar entender algum texto bíblico, também eu estou à disposição, e o nosso canal serve somente para isso, e se Deus quiser estaremos juntos aí no próximo vídeo. Então, tchau!